Na suinocultura, a incineração de carcaças não pode ser feita de qualquer maneira. Veja como proceder de forma correta na nossa capacitação tecnológica de hoje. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar a respeito da destinação de cadáveres e outros resíduos biológicos. Qual o objetivo de nossa aula? Essa aula fornece aos alunos as informações necessárias, legais e práticas para a correta destinação dos cadáveres e outros resíduos biológicos de uma granja de suínos. Como que seria então o processo de incineração? Primeira coisa seria a preparação das partes. Como eu vou poder colocar uma carga de no máximo 45 kg dentro do incinerador, eu preciso fracionar esse animal. Então aqui é onde o colaborador tem o contato com as vísceras, com os órgãos internos do animal. Então ele precisa estar protegido. Se a gente analisar esse exemplo, no caso, o operador não está usando uma luva plástica ou uma luva descartável, o que seria totalmente inadequado. Ele precisa de uma proteção, ele deveria estar usando máscara e uma luva para fazer essa preparação do animal. As partes depois são colocadas no incinerador até que se chegue a essa carga de em torno de 45 kg. Depois é só esperar a fase de incineração, que pode levar algumas horas aí. Quanto maiores as partes, mais demorado vai ser o processo. E ao final a gente teria tudo resolvido. Um outro método de destinação de carcaças e resíduos biológicos é a composteira. Esse método ele já é bem mais utilizado em nível de Brasil, em todas as regiões, na região sul, na região centro-oeste, na região sudeste, e nós temos bem mais informação a respeito dessa metodologia. Como que é o método da composteira? Ela tem fácil aceitabilidade em projeto ambiental, então esse é um ponto positivo, nós vamos ter facilidade em conseguir o licenciamento ambiental no tocante à destinação de meias carcaças e resíduos biológicos. É uma estrutura simples, ela tem que ficar situada no limite da cerca da granja. Por questões de biosseguridade, a gente faz essa construção no limite da cerca, no limite da granja. Ela deve ser dimensionada de acordo com o tamanho da granja. Quanto maior a granja, maior a minha composteira, maior número de células eu vou ter em minha composteira. O tempo de compostagem ele leva de 90 a 120 dias, ou seja, ao final do processo de compostagem eu teria todo o meu material decomposto. Muitas vezes vão sobrar os ossos maiores, assim como na incineração. Uma opção para destinação desses ossos seria a moagem. É um processo validado pela Embrapa, assim como o do incinerador, esse processo também é validado pela Embrapa e isso facilita a aceitação pelo órgão ambiental quando solicitamos um licenciamento ambiental para a granja. Aqui vocês têm um modelo de projeto. Não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas vocês têm todas as medidas, o tamanho da célula, a altura, os cuidados que vocês devem ter e com isso vocês conseguem construir essa estrutura na granja. Aqui nós temos um exemplo de composteira. Com certeza isso aqui é uma granja grande porque tem várias células, mas vocês podem ver que ela está situada no limite da cerca, afastado de todos os galpões, então seria uma situação adequada, seria uma situação correta. A compostagem propriamente dita, como que funciona, como que é o processo, como que é o passo a passo da compostagem? Primeira coisa é colocar as tábuas de baixo para cima na parte frontal. Na parte frontal da composteira eu vou fazer a minha como se fosse uma porta. Então eu vou colocando essas tábuas à medida que eu vou subindo as camadas de substrato e de material orgânico. Eu coloco 15 centímetros de substrato, que pode ser maravalha, serragem, capim picado, etc. Por cima desses 15 centímetros de substrato é que eu vou colocar as partes das carcaças ou meus resíduos biológicos, que é o item 3. Vou adicionar uma camada de parte de carcaça de aproximadamente 2 kg cada pedaço ou o resíduo orgânico. E eu tenho que deixar um espaço de 15 centímetros entre as partes e entre a parte e as paredes, para que a gente tenha uma boa relação de quantidade de matéria orgânica, de substrato, com os resíduos biológicos e partes de carcaça. No quarto passo, eu vou cobrir tudo com substrato até encobrir o material orgânico. Na prática, a gente explica aos colaboradores que a gente deve cobrir até que a gente não possa mais ver o material. Então,
eu fiz toda aquela disposição das partes em cima da minha camada de substrato e vou cobrir tudo novamente com o mesmo substrato. Depois eu vou adicionar água na proporção de 1 litro para 50% de peso do material orgânico. Na granja a gente faz isso tudo por estimativa, mas se eu coloquei lá em torno de 100 kg de material orgânico, eu vou colocar 50 litros de água. Essa água eu posso colocar com a mangueira, com o regador, alguma forma que eu consiga controlar, mesmo que não seja exatamente e objetivamente, mas que eu tenha essa proporção respeitada. A cada vez que eu fizer uma camada, eu vou repetir todo o processo até encher a câmara ou a célula. Cada pilha não deve ceder 1,5 metro. Por que as pilhas não devem ser mais do que 1,5 metro? Porque a partir daí nós vamos ter dificuldade em montar essas camadas, de colocar esse material orgânico por cima do substrato. A preparação das partes é muito semelhante como a gente faz para o incinerador. Eu vou fracionar o animal, vou retirar as vísceras, mais uma vez aqui eu vou ter o risco sanitário, porque eu vou estar tendo contato com as vísceras, vou estar tendo contato com os órgãos internos dos animais, então é importante que a gente esteja protegido, com uma máscara, com uma luva, para realizar essa operação. Depois eu vou fazer a minha camada, então já coloquei o substrato, vou colocar as partes, respeitando o distanciamento entre as partes e da parte com a parede, e ao final vou cobrir todo esse material com o substrato novamente. E aqui vocês podem perceber na foto a questão das tábuas, que eu vou colocando elas à medida que eu vou subindo as minhas camadas até aquela altura máxima, em torno de 1,5 metro. Depois eu vou fazer a umidificação, lembrando que é em torno de 1 litro para 50% do peso de material orgânico que eu coloquei ali. Eu posso utilizar uma mangueira, eu posso utilizar um regador, eu posso utilizar um balde. Aí a gente se adequa à realidade de cada granja. E os ossos maiores que sobram? Após 90, 120 dias, certamente ainda vão existir alguns ossos daqueles animais maiores que não foram compostados. E eu preciso dar um destino a esses ossos. Uma opção seria proceder à moagem, uma outra opção seria retornar esses ossos para uma nova fase de compostagem de mais 90, 120 dias, que aí muito possivelmente eles vão se decompor totalmente. E ao final, o que eu vou fazer com o novo resíduo? Nós temos que lembrar que quando eu faço esse tipo de destinação de carcaça de resíduo biológico, eu aumento consideravelmente o meu volume de material orgânico ao final. Então é importante que a gente lembre que eu vou precisar dar o destino desse material compostado ao final dos 90 ou 120 dias. Muito provavelmente ele vai ser destinado à adubação orgânica de lavouras. Problemas com a compostagem. Os problemas eles podem ocorrer. Vamos ver quais são os problemas e qual o método de correção que eu poderia aplicar. A temperatura ideal não é atingida. Eu preciso de uma determinada temperatura para que a compostagem ocorra. Se essa temperatura ideal não é atingida, é porque eu tive excesso de umidade ou falta de umidade, ou seja, eu não respeitei aquela proporção de 1 litro de água para 50% do peso de carcaças ou resíduo biológico. Qual que é a correção? Eu preciso rever esse grau de umidade e o volume de partes de animal e resíduo biológico versus a quantidade de substrato que eu coloquei na cama e a quantidade de água que eu adicionei a essa camada. Presença de moscas. Se eu tenho muitas moscas, se surgir um foco de moscas na minha composteira, é porque existe atrativos para essas moscas. Então, muito provavelmente eu tenho chorume, muito provavelmente eu tenho mau cheiro e muito provavelmente eu tenho as minhas partes expostas, não foram cobertas devidamente. Eu tenho um atrativo para as moscas. Como que eu faço a correção? Vou verificar a condição de cobertura das partes da carcaça, a formação de chorume e a condição de higiene do local. Maus odores. Quando eu tenho maus odores, o que eu preciso fazer? Verificar excesso de umidade e a condição de cobertura das partes da carcaça. Maus odores e presença de moscas quase sempre vão andar juntos. Como que eu vou corrigir? Questão dos maus odores. Eu vou substituir o material úmido e cobrir parte das carcaças expostas. Dessa forma a gente elimina os maus odores. Uma outra ferramenta que a gente pode lançar mão, essa já é bastante recente e muito pouco usada ainda, mas é o rotoacelerador de compostagem.
Ele procede à moagem das carcaças e mistura esse material moído das carcaças de resíduo biológico com maravalha. Ele reduz o tempo de compostagem em 30 a 60 dias, ou seja, ao invés de eu ter 90 a 120 dias, eu vou ter 60 até 90 dias no máximo pelo período de compostagem. Ele demanda um investimento maior, é um equipamento, eu preciso adquirir esse equipamento. Ele demanda manejo, assim como os outros, eu vou precisar fracionar a carcaça, colocar dentro do equipamento, então existe o risco biológico, assim como nos dois anteriores que a gente viu, e ele demanda substrato. Então eu preciso ter certeza de que na região eu tenho fácil acesso à serragem, à maravalha, enfim, ao produto que eu vou utilizar como substrato. Aqui vocês têm uma foto do equipamento. Então, além do equipamento, eu vou precisar fazer um investimento numa estrutura de proteção e cobertura desse equipamento. Conservação pelo frio. Esse talvez seja o método que esteja mais em visão atualmente. Ele também ainda é muito pouco utilizado, mas já existem uma ou duas empresas fazendo um trabalho piloto nesse sentido. Como que funciona a conservação pelo frio de carcaças e de resíduo biológico? Ele vai demandar um investimento maior porque nós precisamos ou de um baú ou de um container que seja refrigerado. É um equipamento que é movido a energia, então nós vamos ter um gasto com energia para ter esse equipamento funcionando o tempo todo. Associado ao biodigestor, eu poderia ter uma fonte de energia sustentável, porque no biodigestor nós temos tanto produção de gás e eu posso transformar essa produção de gás em produção de energia. E eu poderia utilizar essa energia para tocar as minhas câmaras ou os meus baús. E da mesma forma que a incineração ou a compostagem também demanda manejo. O pré-requisito para que se parta para essa alternativa de conservação pelo frio é um cliente que faça o recolhimento. Eu vou precisar que de tempos em tempos todo o material que esteja dentro do baú ou dentro da câmara seja recolhido e seja levado para uma fábrica de graxaria. Tem que atentar para a biosseguridade e saúde pública, uma vez que eu vou ter esse material circulando na área externa da granja, eu preciso ter todo cuidado quanto a esses dois pontos. É um processo que ainda não é validado por um órgão como a Embrapa, pelo Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves. Então pode ser que num pedido de licenciamento ambiental, ele ainda não seja aceito como método de destinação de carcaças e resíduos biológicos. Ele é viável em nível regional, em função da logística e biosseguridade. O que quer dizer isso? Eu preciso ter uma fábrica de graxaria nas proximidades da minha granja, ou seja, que 2, 3 vezes por semana possa ser feito esse recolhimento do material das câmaras ou do baú refrigerado e que isso seja conduzido em veículo fechado até a graxaria para a produção de farinhas. Aqui nós temos um exemplo, então é um caminhão totalmente fechado que recolhe o resíduo do baú que está na parte de trás ali, ou do container, que é refrigerado, e leva esse material para uma graxaria para a produção de farinhas. O manejo. Qual que é o manejo que eu preciso fazer para a conservação pelo frio de resíduos biológicos e das carcaças? Por enquanto, ainda é exigida a divisão da carcaça em partes, ou seja, eu não consegui fugir da divisão da carcaça em partes. Ainda é exigida a evisceração. Eu tenho que fazer a evisceração, retirada de todos os órgãos, de todos os intestinos, de todas as vísceras e colocar separadamente dentro do baú do container refrigerado. Os restos placentários precisam ser separados e colocados em recipiente. Aqui vocês têm uma foto, um exemplo então, das partes das carcaças que precisam ficar penduradas para ocorrer uma boa refrigeração e o restante do material que foi eviscerado, ou restos placentários, cordão umbilical, vão para esses recipientes que vão ser recolhidos igualmente. Então é um processo que aparentemente vai funcionar muito bem, vai ser uma boa solução para quem tem uma granja de suínos, mas ele ainda precisa de alguns ajustes e precisa ser validado por um órgão como a Embrapa. Em resumo, nós precisamos buscar e aplicar uma tecnologia de forma correta, para que a gente não tenha aquela situação que nós mostramos no início, que são aquelas figuras, aquelas fotos que precisam ficar no passado. Sempre verificar junto ao órgão ambiental a validade de determinada tecnologia.
uma compostagem já é validada, uma incineração já é validada. A conservação pelo frio, reforçando, ela ainda não é validada. É importante que se cheque isso junto ao órgão ambiental na hora de proceder ao licenciamento ambiental. Certificar-se de que o processo é validado. Conhecer a realidade do local. O que quer dizer isso? Se eu vou implantar um sistema de conservação pelo frio, mas eu tenho essa estrutura, existe a estrutura de recolhimento desse material, caso contrário, eu não posso contar com essa opção de refrigeração. Se eu vou trabalhar com compostagem, eu vou precisar de substrato, vou precisar de serragem, vou precisar de maravilha. Ela está disponível, ela tem um custo acessível para que eu possa utilizar esse material dentro da granja? Se a resposta for sim, eu posso pensar em implantar essa metodologia. Conclusão. É uma situação que ainda não está resolvida. A destinação de carcaças e resíduos biológicos ainda precisa ser mais bem trabalhado por toda a comunidade técnica que atende às granjas no campo. Necessita de legislação específica, clara e execuível. Nós vimos lá no início de nossa aula que existe uma legislação, mas ela não é específica para a granja de suínos e também não é específica para essa situação de destinação de carcaças e resíduos biológicos. É necessário o envolvimento do poder público, dos profissionais, das empresas e das entidades de classe. Todos têm que trabalhar junto para que a gente tenha um processo adequado. É um processo de educação contínua e conscientização. Nós vimos lá no início que falta informação, falta conscientização, então nós precisamos trabalhar essa parte também. É um caminho sem volta. Hoje nós falamos em uma produção sustentável, em sustentabilidade. Não tem como tratar uma granja e trabalhar uma granja e esquecer a questão da correta destinação das carcaças e dos resíduos biológicos, porque precisa ser uma produção sustentável. Fazendo uma revisão da aula de hoje, então, essa aula nos forneceu as informações necessárias, tanto legais quanto práticas, para a correta destinação dos cadáveres, dos animais mortos e outros resíduos biológicos de uma granja de suínos. Então nós vimos aí diversas situações que podem ser utilizadas. O enterramento, a fossa séptica, a queima, a incineração, a compostagem e a preservação pelo frio. Então, muito obrigado e até uma próxima situação onde nós vamos nos encontrar novamente.